Eu tô lendo um livro que eu acabei de. Olha, os padrões mentais que a gente tem, principalmente mulheres, de perfeição, são o mais comum da nossa sociedade. E é exatamente isso, o maior problema que a gente tem. Porque a gente impõe muita perfeição sobre a gente mesmo. E aí, com isso, a gente deixa de fazer muitas coisas pela gente para fazer pelo outro. E isso também é um problema. E aí a gente tem medo das críticas, a gente busca em ser a mulher perfeita, porque criaram essa necessidade que a gente tem que anular as nossas vidas para a gente ser perfeito. E isso realmente é um problema e tá me abrindo aqui e tava falando até da relação de ser mãe, principalmente, né? Quando a mulher é mãe. Tudo muda. Isso é fato. O corpo muda, a vida muda, a rotina muda, tudo muda. E eu não estou falando aqui para colocar alguma culpa em cima do meu filho, para nada disso. É uma realidade. Isso muda. Meu filho foi a melhor coisa que já me aconteceu. E quando eu o vi, parece que, gente, ele tava na minha vida a vida inteira. Parece que eu o conhecia desde quando eu nasci. Então, é uma coisa inexplicável, é um amor inexplicável. E aí, para fechar assim o pensamento sobre isso, o que acontece? Eu sou nutricionista, esteticista, sou pós-graduada em nutrição aplicada à estética e sou pós-graduada em obesidade e emagrecimento. Quando eu comecei a estudar estética, eu comecei para realmente me obrigar a me cuidar, porque eu tive um primeiro casamento com 19 anos, que foi a primeira vez que eu realmente engordei na minha vida. E aí, nesse processo de engordar, eu escutei muito da minha família que eu digo, os mais próximos, que é mãe, minha mãe não, mas meu pai e meu irmão, que sempre falou muito sobre isso, principalmente o meu irmão. Então, sempre escutei muito isso, né? Que eu tava gorda, que eu tinha que me cuidar, não sei o que. Eu entendo que, sim, eu realmente precisava me cuidar, não poderia deixar isso acontecer. Mas desde muito cedo, desde muito antes desse primeiro relacionamento, eu com... Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu tava bem na adolescência, tinha acabado de virar mocinha, eu já fazia dieta da sopa, eu tinha vergonha da minha barriga, tinha que sempre esconder. Tive um tempo, eu acho que eu deveria ter uns 14 anos, eu tive bulimia, então sempre tive um problema, né? Um transtorno alimentar, e principalmente dessa autoimagem, do que você vê e tal, e nunca gostar. Isso acontece com muitas mulheres. Acontece incrivelmente com a maioria das mulheres. Elas podem escutar sobre o corpo delas, das pessoas que mais elas amam, que mais estão próximas delas. E assim, não tem problema, porque minha família sempre teve isso de falar porque que é o melhor pra você, porque, né, não sei o quê. Só que existem muitas formas de como você falar com a pessoa que você ama. Se você realmente pode ajudar, você fala, você dá opinião, você mostra um caminho melhor. Agora, a forma de falar é muito importante, porque dependendo de como você fala, você machuca, você piora o quadro do transtorno alimentar da pessoa, você piora a autoestima da pessoa, vai lá embaixo, ela pode entrar em depressão, enfim, diversas coisas podem acontecer, porque mexe muito com a parte mental da pessoa. Principalmente quando não se tem uma estrutura, não se tem muita conversa, não se tem, assim, uma comunicação aberta de realmente orientar e falar o porquê
Não, é só porque o padrão e todo mundo tá te vendo. E foi a mesma coisa quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de nutrição. Primeiro eu entrei na estética, né? Com a obrigação de me cuidar, porque eu saberia que eu estaria ali naquele meio e isso faria com que eu me cuidasse mais. De fato, isso acontece. E logo em seguida eu já entrei na nutrição. E quando eu entrei na nutrição, eu estava com um corpo bacana, treinando bastante. Pra mim tava muito ok. A pele saudável. Gente, enfim, eu consegui manter o meu corpo do jeito que eu sempre gostei por 10 anos. Com hábitos saudáveis diariamente, sem falhar na academia, treinando cada vez mais forte, sem falhar na alimentação. Tudo o que eu aprendi eu coloquei em prática e eu consegui manter durante os 10 anos da minha vida. Durante 10 anos da minha vida. E aí, antes desses 10 anos ser completados, teve a parte da nutrição. E quando eu entrei, eu estava num corpo legal, bacana, já lutava. Eu escutei novamente que eu precisava emagrecer muito, mas eu precisava emagrecer muito mesmo se eu quisesse ter clientes e pacientes na área de nutrição, porque senão nada iria acontecer. E isso me pega muito mais agora, porque eu fui mãe. E outra, antes de eu ser mãe, eu já estava com problemas emocionais, né, com a minha família. E isso desencadeou minha compulsão alimentar novamente, desencadeou uma depressão, desencadeou várias coisas. Foi aonde eu encontrei a minha psicóloga, que está comigo até hoje. Eu faço terapia todos os meses e todos os meses a gente tenta consertar algumas coisas aí para eu caminhar melhor. E com isso, antes da gravidez, já tinha engordado uns quilos que me incomodavam muito, porque eu comecei a perder roupa. Tava treinando, mas o rendimento do treino caiu, porque eu tive que me dedicar muito, muito mais ao trabalho. Então eu acabava deixando de treinar, mesmo tendo tempo. Então o emocional afeta demais. Afeta demais a rotina, afeta demais as nossas atitudes. Mesmo eu sendo nutricionista, mesmo eu sabendo de tudo isso, mesmo eu estando ajudando várias pessoas que confiam em mim e têm resultado quando faz o que eu falo, porque se fizer o que eu falo, vai ter resultado. Isso é fato. E eu sempre busquei fazer isso, ter também a parte do fazer, porque pra mim, eu sempre aprendi que se você quiser mandar, se você quiser ensinar, você tem que saber fazer. Então, mas existem fases na vida. Então, eu sei fazer. Eu me dediquei 10 anos em aprender e pôr em prática, porque eu não posso ensinar você também e falar e não ter uma prova de que eu não consigo fazer. Então, eu consigo fazer. E uma coisa é muito importante, você respeitar cada fase da sua vida. Então, e após, né, depois, antes de eu engravidar, eu já estava uns quilos acima. E estava todos os dias lutando para manter o meu emocional tranquilo, manter a minha vida financeira tranquila, para que eu conseguisse manter a minha rotina. E aí, né, eu estava no processo e estava tudo ok. E aí eu engravidei e o meu corpo piorou. Porque eu não consegui treinar, eu não conseguia, eu só passava mal. Eu passei mal do começo ao fim. A bolsa tinha estourado e eu ainda tava passando mal. E não só no vomitar, em tudo. Tudo, dor, cansaço. Eu não respirava mais, porque eu tenho um problema de rinite muito crônica e muito forte. Tiraram o meu soro que abre, né, a minha respiração, porque falava que fazia mal na gravidez pro bebê. Então eu só respirava pela boca. E todas as noites, o Gabriel, ele não
ele não dormia direito porque eu não respirava. Então, várias vezes, o que acontecia, como eu tava respirando pela boca, muitas das vezes eu parava de respirar e ficava alguns minutos sem respirar e ele entrava em pânico e aí mexia em mim pra eu voltar a respirar. E fora que eu fiquei muito grande, eu enchei muito, então eu sentia dor em todo o meu corpo e principalmente o emocional também, que me afetou bastante. E depois também só piorou, depois do nascimento dele, aconteceram algumas coisas que me afetaram mais ainda. E aí, eu tive tireoide, né, o hipotireoidismo na gravidez, só que o hipotireoidismo continuou após a gravidez. Então, quando eu consegui voltar à rotina, a treinar, consegui voltar à minha alimentação saudável, de verdade, né? Do jeito que eu sempre gostei, porque eu gosto de rotina, eu gosto de horário, eu gosto de cozinhar saudável. Tudo que eu tento fazer na cozinha, tudo que eu tento, não, tudo que eu faço, né? Então, eu cozinho bem. Pelo menos o Gabriel gosta, né? Então, assim, tudo que eu cozinho, eu busco cozinhar da forma mais saudável possível. Porque isso é o que eu aprendi, é o que eu convivi por muitos anos. E quando eu estava sozinha, era muito mais fácil, óbvio, de seguir, né? Não seguir uma dieta, porque eu não gosto desse termo dieta. Porque a dieta, ela pode ser qualquer tipo de comida. Você pode estar comendo coisas gordurosas, então você tá numa dieta hipercalórica. Você pode estar fazendo um jejum intermitente, então é uma dieta. Você pode estar fazendo uma dieta proteica. Você pode comer qualquer coisa e, entendeu? Tudo é dieta. Então, eu não gosto desse termo, porque principalmente por causa dos padrões que a sociedade impõe na nossa vida. Então, quando você fala dieta, você tá falando de coisas muitas pessoas, e isso é a maioria das pessoas. Quando você fala dieta, o termo dieta, a pessoa já pensa, puta, que pariu, eu vou comer coisa que eu não gosto. Eu vou comer o mínimo possível, eu vou ficar com fome. Ai, que chatice, vou ter que cozinhar aquelas coisas chatas e não sei o quê. Então, eu não gosto desse termo por conta do negativo que vem junto. Então, é melhor você ter uma vida saudável mesmo, uma alimentação saudável, um plano alimentar saudável, sempre dentro do seu objetivo. Se você tem um objetivo, óbvio que você vai usar uma estratégia, né, de um plano alimentar que vai te trazer certo resultado que você espera, tá? Porque eu tenho pacientes também que querem emagrecer, eu tenho pacientes que querem engordar, ganhar músculo, enfim. Existem várias pessoas. E o ganhar peso é tão difícil quanto perder, tá? Então é um plano alimentar saudável. Principalmente porque se você tem um plano alimentar saudável, você aprende a comer da forma correta que o seu organismo precisa. E aí você consegue manter pro resto da vida. Porque não adianta também você achar que você vai fazer 3 meses, você vai ter o resultado e depois vai enfiar o pé na jaca e fazer do jeito que você acha que tá certo e vai manter o corpo que você conquistou naqueles 3 meses. Não, você tem que aprender como o seu corpo funciona, o que o seu corpo aceita, o que o seu corpo não aceita. Uma coisa que eu aprendi eu aprendi nesses 13 anos que eu entrei na área da saúde, é que o meu corpo ele não aceita ficar sem treino. Meu corpo ele não aceita isso. E se eu não fosse uma pessoa que eu estaria há 12 anos treinando todos os dias consecutivamente, com poucos intervalos, que era no domingo, e na época da faculdade eu ainda ia no domingo treinar. Então, era o dia que eu mais gostava, porque eu ficava o dia todo
na academia, então era, né, o dia que eu mais gostava. Então, foram 12 anos treinando todos os dias, comendo saudável, fazendo tudo direitinho. Se eu não tivesse feito isso, se a minha vida não fosse essa, como seria a minha gravidez? Como seria esse pós? Seria muito pior. Como estaria a minha compulsão alimentar hoje? Muito pior. E com tudo isso, vem algumas coisas que machucam muito também, porque a culpa é muito maior, a cobrança é muito maior. E não é... Então, hoje eu estou tomando uma decisão, né, de falar tudo isso, porque muitas vezes eu não posto mais, porque isso me desanimou, tipo, pra caramba. Isso me deixou muito pra baixo. Eu estou super acima do meu peso, né? Eu não consegui voltar a uma rotina que eu realmente gosto, porque agora é outro momento da minha vida, é outra fase. Estou vindo, sim, de uma gravidez muito difícil, de uma depressão de 3 anos, de várias situações que eu estou cuidando há muitos anos, né? Eu estou cuidando desde o início. E muitas vezes eu não consigo. Eu sou humana, eu sei de tudo o que precisa fazer. Mas não estou me justificando, eu estou falando uma realidade do que está acontecendo comigo desde 3 anos atrás, tá? Uma realidade, uma coisa que eu estou lutando. E eu quero, o meu único objetivo é mostrar para você que sim, é difícil, não é fácil, mas não desista. Não tem que desistir. Não desiste de você, tá? Porque muitas vezes, né, a maioria das mulheres, elas têm um filho e elas simplesmente acabam se dedicando apenas para o filho e esquecem delas mesmas. E isso é um problema. Você não deixou de ser mulher, você não deixou de ser a empresária, você não deixou de ter a profissão que você tinha. Você vai passar por dificuldade? Vai. Você vai passar por desafios? Vai. Mas não desista. Cada dia é um dia. Busca ajuda. Que nem tive que fazer vários exames, tá tudo descontrolado. Se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse tido uma vida anterior saudável, eu estaria muito pior. Busquei ajuda, tenho a ajuda da minha psicóloga. Vou na médica sempre para ver os meus exames. Todos os dias eu enfrento a minha compulsão alimentar. Eu enfrento o meu desafio de ter um relacionamento saudável. Mas o meu noivo, ele tem 23 anos, então ele come o que ele quiser, ele engorda, mas 2 treinos que ele faz, acabou. E fora que ele continua estruturado, né? O que mais enche assim é o rosto, a barriguinha e tal, e cada coisa, o corpo é muito rápido. Totalmente diferente. Mulher já tem todos os desafios de ser mais complicado do que o homem. E diferença de idade, principalmente, né? Quando a gente tem uma certa idade, as coisas dificultam mais ainda. Então, eu tenho esses desafios como mulher. Então, meu único objetivo é mostrar para você que se você passa por alguma dessas coisas, já passou por isso, igual a mim, se você se conectou com a minha história, né, e já, nossa, eu falei alguma coisa e te lembrou a sua vida, a sua história, é esse o meu objetivo, é mostrar para você que muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres passam por desafios. Cada uma passa por um desafio diferente.
mas não desista de você, continue cuidando de você, continue cuidando da sua imagem, do seu corpo, da sua saúde, principalmente. Quando a gente cuida da nossa saúde, a gente está preocupada com a nossa alimentação, a gente está preocupada se a gente vai fazer atividade física ou não, porque se não fizer, não vai ter a saúde que a gente vai precisar lá na frente, né, quando envelhecer de verdade. Então, meu objetivo sempre foi envelhecer com saúde, sem precisar de ajuda para pegar nada no chão. Eu consegui fazer os movimentos que eu preciso para viver, para viajar, para ver a beleza do mundo, para ver meu filho crescer, para ter disposição de estar com ele, com a minha família, se divertir. Então, meu objetivo sempre foi esse: ter saúde, ser feliz. E a vida acontece, e ela acontece de várias formas para cada um de nós, é diferente, mas muitas vezes com muitas coisas semelhantes. Então, todo conhecimento que eu tenho, eu consigo passar para você, eu consigo te motivar, eu consigo estar com você, e quanto mais eu falo com você, mais eu consigo me cuidar, mais eu consigo, né, lembrar, absorver e estudar mais e colocar mais em prática ainda as coisas que eu sei. Então, hoje eu realmente tomei uma decisão, porque muitas vezes eu não gravo, eu não falo, eu não posto, porque o meu corpo mudou muito, e não é porque o meu corpo mudou que o meu conhecimento foi embora. Muito pelo contrário, eu estou enfrentando desafios todos os dias e estou evoluindo a cada dia mais, porque hoje, além de ser mulher, eu tive um desafio antes de um relacionamento saudável, antes de um filho. Eu tive o desafio de conseguir viver sozinha, feliz comigo mesmo. Então, de estar contente comigo, de estar contente com o meu corpo, também foi um desafio todos os 10 anos que eu tive. Escutando coisas que eu não queria, né? Coisas que pra mim não era verdade, mas que muitas vezes afetam. Então, todos os dias a gente tem desafios. E o meu objetivo, literalmente, é mostrar pra você que estamos juntas. Estamos juntas e quanto mais junta, né? Quanto mais a gente se juntar, principalmente nós mulheres, mais fácil vai ser a caminhada. A experiência de uma ajuda na evolução da outra. Então, a partir de hoje, eu vou postar sim, eu vou falar sobre mim, eu vou falar sobre os meus desafios, eu vou falar sobre as coisas que eu vivo, sobre as coisas que eu ensino, eu vou falar sobre tudo, porque isso vai ser importante para mim e em quem se conectar comigo também vai ser importante. Tenho certeza disso. Eu só vou fazer o que tá no meu coração sem me importar com a opinião de ninguém mais. Eu vou só seguir o meu caminho, porque o que eu mais quero na minha vida é alcançar milhares de mulheres, ou apenas duas. Que se eu alcançar uma mulher e eu fizer diferença na vida de uma mulher, para mim já é o suficiente. Se eu conseguir mudar a vida, o corpo, os hábitos de uma pessoa, para mim já é o suficiente. E eu já consegui alcançar algumas mulheres, e eu espero alcançar o máximo possível de mulher com a minha história, com o meu conhecimento, sem ligar para padrões de perfeições, porque eu não sou perfeita, não estou aqui para ser perfeita, muito pelo contrário, eu estou aqui para crescer, para evoluir e para espalhar todo o meu conhecimento e principalmente muito amor e muita alegria, que é o que eu busco para mim, então eu busco para todas as mulheres. Essa coisa de
Mulher compete, que mulher não é amiga, não é isso. Isso é mentira. É uma crença que colocaram na sua cabeça. Então, o meu objetivo é com que eu brilhe na minha vida, mas que todas as mulheres que se conectem comigo brilhem mais ainda.